Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é 1 ano de Bruni Livros e eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram. O canal está fazendo exatamente no dia 18 de agosto, que é o dia que você está assistindo esse vídeo, 1 ano. Eu nem consigo imaginar, gente, sim, tá, beleza, agora eu consigo imaginar, mas antes eu nem imaginaria que eu ia fazer 1 ano em produção, porque tem muita gente que tem muito tempo de canal, mas sei lá, postou o último vídeo há 2, 3, 4 meses ou ainda muito mais do que isso. E eu estou aí em produção sempre porque acabou virando um trabalho pra mim. Então eu fico muito feliz como que cresceu. Eu lembro que eu fazia pequenos vlogs, tentava entender como que é o algoritmo do YouTube, o que as pessoas estavam se interessando mais. Eu não tinha muitos recursos também, não tinha um microfone, não tinha uma câmera muito boa, então eu fazia tudo pelo celular, né, e isso acabava ocupando muito espaço, era terrível. Não tinha um computador também muito bom na época, e tudo que eu fazia, eu tinha que fazer dentro do tempo e depois que eu voltava da loja, né, da livraria. E foi algo muito bom, apesar de muito cansativo, e acabei ficando só com a criação de vlogs. Eu fazia bastante vlogs aqui. Quem tá aqui há muito tempo, e quem já maratonou os vídeos antigos, já viu que tem bastante vlog, mas eu não me identificava muito com aquele tipo de vídeo. Eu queria falar abertamente, mas ainda muito tímida, do que eu achava de fato dos livros. Então muito do que eu falo hoje, eu colocava só no papel. Eu escrevia, né, fazia as minhas resenhas, eu me escondia atrás disso. E eu fazia muitos posts também, aqueles posts que a gente fala de carrossel, né, que você vai passando, que é no Instagram. Então fazia muito daquilo, tentei trazer, reproduzir algum deles também para os vídeos no canal. Então eu não conseguia ser muito, digamos, mais prática. Eu vivia sempre na teoria, ali sempre na escrita, então eu nunca colocava minha voz mesmo em jogo. E que bom que eu mudei, que bom que eu fiz isso hoje, porque tem sido uma das melhores coisas, tem sido a melhor coisa que eu estou fazendo ultimamente, que é apresentar esses vídeos aqui pra vocês e trazer minhas recomendações e falar de livros no modo geral. E tá sendo muito bom também conhecer gente nova, que eu acho que durante esse 1 ano eu conheci muita gente boa. Não só isso, vai fazer 2 anos, mês que vem, no Instagram, então desde 2021 aí criando conteúdo na internet e tenho feito muitas boas amizades. Então tem sido muito bom e muito produtivo. Queria responder algumas perguntas que eu deixei lá no Instagram e também deixei um espaço aí no YouTube, na comunidade. Caso você quisesse fazer alguma pergunta, poderia ser até um pouco da minha vida mesmo, mas pudesse ser mais sobre livros. Então recebi bastante pergunta legal, interessante para trazer aqui para vocês. O aviso que eu esqueci é que esse vídeo vai ser só focado para o Instagram. Então as mensagens do Instagram vão ser nessa parte 1 e logo mais a parte 2 vão ser as perguntas daqui do YouTube que eu deixei na comunidade do YouTube, porque tem gente ainda perguntando, então eu quero dar espaço para mais pessoas verem as perguntas aqui no vídeo, tá? Então só esse lembrete. E tiveram muitas perguntas repetidas, né, que eram bem iguais, então se eu responder uma aqui, já vai responder bastante gente ainda. Então eu vou começar a responder umas perguntas aqui, as primeiras que me mandaram pelo Instagram. Eu vou responder algumas aqui até eu fazer o meu café, porque meu café é o meu sagrado. E ainda não é a hora, porque são 3h49, então lá para umas 4 e pouquinho eu já começo a fazer o meu café. A primeira nem foi uma pergunta exatamente, porque eu falei poderia ser qualquer coisa, né? Mas ela disse, falta tempo de ler. E eu compartilho da mesma coisa, compartilho do mesmo sentimento. Falta tempo de ler, isso é verdade. A gente trabalha muito e a gente não tem tempo para ler. Se você passa por isso, fala aí. Eu já li C.S. Lewis, mas eu sou muito leiga. Acho que o máximo foi Nárnia, apenas Nárnia, desde quando criança, então eu não tenho muita experiência com os outros escritos de C.S. Lewis, mas diria que sim, eu pretendo sim, eu tenho muita vontade de ler uns mais com tons filosóficos dele, e já comentaram comigo aqui no YouTube falando de trazer coisas de C.S. Lewis, então aguardem, pode ser que tenha sim. Eu vou até caçar na biblioteca do meu pai, porque eu acho que ele tem C.S. Lewis por lá, meu pai gosta muito do autor, mas o meu conhecimento é limitado a Nárnia. Ficção científica, não tenho muita abordagem para falar sobre, não sou a maior fã, mas já li sim, e eu acho que, assim, de ler mesmo ficção científica, eu não tenho a melhor das memórias, mas eu lembro que foi Asimov Fundação, eu li só o primeiro volume, eu tinha lido quando tava no Kindle Unlimited,
Eu gostei bastante. Eu até pretendia ler os outros, mas acabei não lendo. E eu lia bastante Philip K. Dick. Eu tenho os títulos deles aqui, já peguei também no Kindle Unlimited. Laranja Mecânica também entra nesse? Porque se entrar, pra mim de todos, o Laranja Mecânica é o meu favorito de ficção científica. Mas pelo que eu me recordo foi Asimov. Asimov foi o último. Isso é muito bom. Eu sempre acreditei no Torto Arado. Eu sempre pensei como um clássico atemporal e quando eu li também me lembrou muito os textos sobre o sertão, também naquela época. Então, por exemplo, Raquel de Queiroz, Guimarães Rosa, etc. Eu sempre imaginei equiparados a isso. Então eu via como um clássico da nossa época, vamos dizer, que posteriormente ele poderia alcançar, sim, outras gerações. Ele ficou número 1 ali de mais vendidos por bastante tempo e ele é um livro que ainda é muito falado, né, até hoje. Então não acho que ele vá perder a sua fama aí. Eu acredito que ele fique, ou ele pode virar aquele clássico esquecido, né, que eu realmente queria que fosse, bem posteriormente queria que fosse um clássico esse contemporâneo, que eu já falei por aqui, é A Cabeça do Santo, da Socorro Alcioli, que eu tô louca pra assistir a adaptação. Eu não sei se ele vai virar um clássico lá pra frente, mas está aí um trabalho que eu e pessoas que leram esse livro e que gostariam que sim, chegasse a outras gerações futuras, que ele poderia virar um clássico. Eu acho que ele tem potencial para isso. Eu acho a narrativa disso aqui fantástico para quem gosta, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques, que também é um clássico, ou para quem gosta até de Alto da Compadecida, do nosso querido Ariano Suassuna. Não tem como a gente não falar disso aqui, depois de ler isso, associar essas obras e falar que isso não viraria um clássico. Eu acho que tem potencial. Então, sim, acho que Cabeça do Santo, Torto Arado são aí meus dois palpites. Um livro que mais me fez chorar. Eu vou ser muito sincera, eu vou lembrar, assim, o livro... Eu não sei se eu costumo chorar por um livro, mas eu sei que eu me emociono com muitos livros, mas que não chega a ser exatamente choro, né? Mas eu diria que eu acabei chorando com o final muito emocionante de David Copperfield, do Charles Dickens. É a única coisa assim que eu lembro. Eu não lembro de ter chorado mesmo com o livro depois de David Copperfield, quando eu li durante a pandemia em 2020. Talvez eu estava sensibilizada por causa da pandemia? Pode ser. Não, mentira. Eu realmente gostei muito do David Copperfield. Eu me entreguei porque é um livro muito grande, então eu fiquei bastante tempo lendo e estar apegado aos personagens também, a cena da tempestade, o final, enfim, eu tive momentos ali bem emocionada e realmente eu chorei. Esse eu chorei de verdade. Muito sentimental, mas pra chorar, eu não sei porque, eu sou meio terrível. Eu choro acho que mais com desenho animado, Disney, sabe? Primeiro que na área de literatura, com certeza. Eu não me vejo numa outra área que não seja em literatura. E obrigada pela pergunta, porque eu gosto de falar sobre isso. Eu, na verdade, por muito tempo, até antes de entrar na livraria, quando eu estava cursando letras na faculdade, eu tinha a plena certeza, convicção, de que eu ia passar o resto da minha vida só estudando, de que eu teria até pós-doutorado. Porque era uma coisa que eu estava gostando muito de exercer ali, a profissão de estudante. Eu gostava muito de pesquisar, eu gostava disso. Mas a gente tem um obstáculo, que é a vida. Então muita coisa mudou e meu curso em si se encerrou de uma forma muito diferente, muito drástica com a pandemia. Então mudei completamente de ideia ao longo do tempo, né? Não era isso. Mas eu ainda tenho muita vontade de me especializar em tradução. Eu tinha comentado, acho que no vídeo de curso de letras eu tenho essa vontade, mas eu não sei hoje se eu tenho vontade de fazer mestrado mais. Mas assim, eu não vou apagar essa ideia completamente, porque eu sempre tenho muitas mudanças e muitas fases na minha vida. Eu nunca ia imaginar, por exemplo, que eu estaria trabalhando aqui na internet e, enfim, criando conteúdo. Mas letras ainda sempre vai estar no meu coração. Eu amo o curso que eu fiz e eu amo sim estudar. Então acho que eu não vou descartar completamente de falar que nunca vou fazer um mestrado, nunca vou fazer um doutorado, mas eu acho que me especializar pelo menos numa pós-graduação eu faria sim, futuramente eu faria. Quem sabe em breve eu faria sim. Cara, eu assisto o BookTube
né? Os criadores de conteúdo literário, acho que tem mais de 10 anos. Eu acho que foi lá para 2011, 2012, talvez, que eu comecei a assistir. E eu nunca mais esqueço que foi através da Literaturice, da Mel Ferraz. Eu conheci a Mel Ferraz e depois, logo depois, a Isabela Lubrano com Ler Antes de Morrer. Cara, acredito que a maioria que me acompanha aqui deve conhecer essas duas, deve acompanhá-las. É muito bom, porque eu acompanhei elas durante esse tempo todo e ainda acompanho. Também durante a pandemia eu conheci a Paloma Lima. Eu diria que a Isabela Lubrano, a Mel Ferraz, a Paloma Lima e as gringas, né, que eu ainda assisto. A Amy eu assistia muito na pandemia. Não sou tão assídua com o canal dela. Vou deixar passando alguns arrobas aí de alguns canais pra indicar pra vocês, que eu costumo assistir bastante. Mas obrigada pela pergunta, eu gostei. Cara, eu já li bastante coisa de Shakespeare e eu quero muito completar as minhas leituras históricas do Shakespeare, que eu ainda preciso ler. E eu tinha comentado com uma amiga aqui mesmo nos comentários que eu quero fazer um vídeo de Shakespeare. Esse eu quero fazer porque eu quero ranquear os livros dele. Eu quero colocar desde o que eu mais gosto ao que eu menos gosto. Eu acho que vai ser um vídeo muito especial, porque é um autor muito especial pra mim, aquele dramático clichê. Mas já vou dizer aqui, antemão, que o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto é o Rei Lear e Megera Domada. São perfeitos, perfeitos. Eu gosto muito desses dois. Eu gosto muito de Romeu e Julieta e Hamlet, sim. Mas eu não sei porque eu tenho um carinho muito especial por Rei Lear e Megera Domada. Mas certeza que eu vou fazer um vídeo de Shakespeare. Eu preciso trazer um vídeo sobre esse dramaturgo. Sim, já li bastante Shakespeare. Obrigada pela pergunta. Primeiro de tudo, para isso virar um trabalho, não vou dizer que é algo instantâneo, né? Isso leva bastante tempo e cada um tem o seu tempo, né? Então tem gente que começa assim, que alguma coisa que postou viralizou, né? Falando de internet no geral, não só de Instagram, mas talvez um tico-teco, né? Enfim. E aí posta uma coisa lá e viraliza e acaba conseguindo muitos seguidores, acaba conseguindo muita visibilidade, consegue parcerias, e aí vira um trabalho mesmo. Até pessoas que não estavam com essa intenção e acabam conseguindo. Então, por isso que eu digo, cada um realmente tem seu tempo. O meu durou 1 ano. Ali, basicamente 1 ano, né? Porque eu acho que criador de conteúdo tem que ter muita disciplina, tem que ter muita paciência, porque a internet, ela é muito imprevisível também. Então tem muita coisa que talvez você não curtiu de ter postado, achou que não ficou lá 100%, e muita gente gostou. Deu um resultado muito bom. E às vezes tem coisa que você acha que arrasou, que você foi lá, se entregou naquele trabalho, naquele conteúdo e não teve um retorno tão excelente como você esperou. Não coloque tantas expectativas, tá? Porque eu acho que é isso. Tudo na vida, né? A gente coloca muita expectativa e se frustra com o resultado. Então, faz aquilo de uma forma saudável. Não se compare também. Então, foque mesmo na disciplina, em você conhecer o seu público, as pessoas que estão te seguindo, estão curtindo as suas coisas. Se quiser publicar todos os dias, estipule um horário, mas que você tenha dedicação, paciência e muita disciplina e que você possa focar sempre no horário das suas postagens e você possa criar também qual é o seu tempo para você criar isso e que seja de uma forma saudável. Não se preocupe muito com padrões, você pode diversificar e tome cuidado também porque a internet ela quer que você fique 100% nela e você não viva. A sua vida tem que ser o aplicativo, tem que ser as redes. Calma, vai com calma, porque a gente sabe que mesmo sendo algo como trabalho, que é cansativo, a gente também tem que ter nossas pausas. A nossa paz interior também precisa existir, dá essa pausa, não fique tão desesperada. Vai atrás das editoras, vai se inscreve para parcerias, tenta várias vezes, porque as editoras, elas estão vendo o perfil de todo mundo. Mesmo se você se inscrever ou não, elas estão vendo tudo. Conheça as pessoas, crie amizades e contatos com as pessoas na internet. E faça isso mesmo, faça perguntas, estude, não desanime, que é o mais importante, é não se desanimar, porque vão ter dias e dias. Se você quer muito isso, vai dar certo, já deu certo. Qual livro, qual autor você começou a gostar bastante? Bom, essa não é tão difícil quanto eu pensei, mas é James Joyce. Esse é o autor
e o livro Ulisses, que eu comecei a gostar bastante. Peguei alguns aqui na estante. Eu acho que pra quem quer começar a ler inglês, bom, vai depender muito do seu nível, né? Eu sempre indico os livros infantos juvenis, se você conseguir a versão no original, por exemplo, de O Jardim Secreto, ou Anne de Green Gables. E se você não quer livros infantos juvenis, você pode partir ainda para autores como o do Grande Gatsby, ou, se você quiser, tem o The Catcher in the Rye. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu terminei completamente em inglês. Eu peguei, na época, Harry Potter para ler em inglês também, tanto que eu tenho um aqui, mas o The Catcher in the Rye, que é o Apanhador no Campo de Centeio de Salinger, eu comprei não porque eu estava querendo ler em inglês, mas porque era a única versão mais barata. Eu pensei, por que não, né? Aprendo inglês e pago numa edição mais barata. Mas foi muito boa a experiência. E o nível desse livro aqui é bem mais simples, tá? Eu sei que ele tem algumas gírias, mas essas gírias se repetem, que é uma coisa interessante para quem tá aprendendo inglês, você pegar palavras que se repetem o tempo todo. Você não precisa usar isso aqui como um dicionário. Isso aí fica a critério de cada um. Você não precisa sair marcando todas as palavras que você não conhece. Calma, não precisa. Isso aqui também não tem essa necessidade. Esse livro é bem prático. Mas tudo aquilo que se repete, aquelas slangs, né, que são as gírias, principalmente tem coisa aqui que foi usada na época, nos anos 50, como uma gíria permanente nos Estados Unidos, por causa desse livro. Então aquilo que se repete, você pode marcar. Por que isso aqui se repete o tempo todo? E aí acaba virando o quê? Através da repetição você acaba, de fato, aprendendo. Tem muita coisa hoje que a gente não traduz, né? Muitas palavras em inglês que a gente não traduz, que a gente está comumente, desde pequeno, vendo por conta da cultura americana, né? Então, isso pode acontecer também com novas palavras. Porque ele é um adolescente. E o que o adolescente mais faz? Quando o adolescente, na sua maioria, ou até uma pessoa adulta, enfim, não tem muito vocabulário, ela repete palavras. Sabe aquele famoso tipo que a gente vê alguns adolescentes falando? Uma frase tem 5 tipos. Ah, tipo fulana, aí tipo assim, tipo ciclano, aí tipo, sabe? É isso, é um adolescente e as gírias e as formas, as figuras, né, de linguagem se repetem o tempo todo. Então isso acaba ajudando um pouco para você entender de fato, né, o que significa. Então eu super indico The Catcher in the Rye, é muito bom. Grande Gatsby, enfim. Eu também indico para você ler, caso você queira pegar uma história menor, Henry James, Daisy Miller. Eu gostei muito desse livrinho. Eu tinha comentado que eu li ele, assim, do nada. Peguei na estante e numa tacada só eu li. Também super tranquilo. Essas coleções aqui da Penguin, super indico você pegar no original também. Geralmente você encontra na Shopee ou em sebo, tá? Mas sempre tem promoção de importados na Amazon. Os livros que você for pegar da Penguin, aqueles mais curtinhos, também indico muito. Próxima pergunta, vai na Bienal? Eu ia na Bienal, mas acabei decidindo não ir e eu quero muito conhecer a Flip. Eu nunca tinha ido na Flip, então tem grandes chances de eu ir à Flip nesse ano. A Bienal, gente, tanto do Rio e daqui de São Paulo, eu já conheço e já fui muito. E acho que depois da pandemia eu criei uma certa ansiedade por muita gente, lotação. Então não sei se eu tô com essa coragem toda de ir à Bienal. Eu ia muito na Bienal do Rio quando eu tava na escola, eu ia direto. E daqui de São Paulo eu fui em 2018, foi a primeira e última vez, a única vez que eu tinha ido. Então talvez eu vá à Bienal, mas só no próximo ano, que vai ser aqui em São Paulo, né? Então quem sabe eu vá. E aqui em São José dos Campos também tem um evento literário, que é Flim. São José dos Campos fica em São Paulo e esse evento literário acontece sempre em setembro. Acontece aqui num parque, é muito legal. E você conhece vários autores da região mesmo, então é muito interessante. Mas a Bienal é o evento, né? Sempre acontece todos os anos, mas eu vou ser sincera, esse ano não vai rolar Rio de Janeiro. Não vai, mas quem sabe no ano que vem. Eu não tenho ideia. Eu, na verdade, nunca tenho ideia de nada, nem de quantidade de livros, nem de quantos livros eu tenho, mas, para não deixar sem uma resposta, e pretendo atualizar isso, segundo o meu Scooby desatualizado, ele tem... vou entrar no meu Scooby. Consta lidos 429, mas vai saber, né? Porque eu não atualizo o meu Scooby. Muita gente pergunta qual o seu Scooby. Eu deixo lá pra pessoa o link, mas eu sou
péssima. Eu não sou disciplinada quanto a essa rede social. Muito antigamente, quando eu não criava conteúdo no canal, quando não tinha também Instagram literário, muitas pessoas pediam o Scooby e eu dava porque eu estava até usando. Usei um tempo o Goodreads, mas que já tá falecido pra mim, porque eu quase não uso mesmo. Nem no meu story de lidos também eu atualizei, mas seria então 429? Tá, por aí. Seria em torno disso. Cara, minha resposta sempre vai ser o alguém ou livro específico. Teve até um livro específico que me ajudou a impulsionar isso, mas quem me ajudou foi meu pai, né? Várias vezes já falei isso aqui, pessoal que me acompanha, vivo falando que foi onde tudo começou, realmente, quem me motivou e quem sempre esteve com um livro agarrado para um lado e para o outro, e obviamente que eu ia acabar lendo algum dia. Mas quanto a clássicos, tem uma história muito engraçada. Eu queria muito que meu pai estivesse aqui para ele me escutar falando sobre isso, mas meu pai adora se vangloriar de que ele é o que mostrou para mim os clássicos. Enfim, né? Ele adora fazer isso. Mas tem uma questão. Você pode mostrar os clássicos para uma pessoa, você pode pedir para que ela experimente um clássico, mas às vezes ela não vai gostar. Às vezes ela não vai achar grandes coisas. A questão do meu pai, que eu acredito, que eu conhecesse pelo menos algum, que eu lesse algum e que eu experimentasse mesmo. E se eu não fosse gostar, eu pudesse ler tudo aquilo que eu quisesse de novo. Então, na época eu era mais mocinha, então eu gostava muito de ler qualquer tipo de coisa que viesse pela minha frente que eu gostasse. Mas meu pai queria que eu saísse dessa bolha, que era uma coisa que eu tava muito intensa ali, naquele mesmo estilo de livro, livros mais young adult, né, aquela coisa mais jovem adulto, e clássicos eram muito poucos, então eu lia na escola, como até falei, né, tinha gostado de Clarice, fazia trabalhos sobre, mas não era uma coisa de e depois pegar outro, e pegar outro, e pegar outro clássico, não. Não tinha alguns clássicos que eu lia, mas não era sempre. Eu lembro que antes disso, muito antes, eu já tinha lido George Orwell, já tinha lido 1984, já tinha lido Revolução dos Bichos, mas ainda assim eu tava muito focada em outros tipos de livros. Não tanto, nem tanto os clássicos. Mas meu pai foi lá e fez uma forcinha. Uma vez a gente estava numa livraria, na Nobel, lá no Rio, e aí ele insistiu, porque na época eu não trabalhava, eu era uma adolescente, estudante, e quem comprava os livros pra mim era o meu pai. E ele falava, pega outra coisa, você não vai levar esse. Chamou um vendedor, daí ele veio, ele falou assim, indica uma coisa diferente pra essa menina, porque ela não vai ler esse. Daí ele me indicou, vou deixar aqui do lado, esse livro Todos os Meus Amigos São Super-Heróis. Eu nunca mais me esqueci. Eu tenho ele aqui na estante ainda, tá? É porque tá uma zona, nem sei onde que tá. Mas vou deixar aqui. É de um autor canadense. É um livro um pouco mais adulto, com uma história bem diferente. Meu pai só queria que eu comprasse um livro que fosse diferente, que saísse da minha bolha. Aceitei a indicação e gostei. E a partir daí meu pai começou a me levar nas bibliotecas com mais frequência, né? Para que eu pudesse conhecer outros tipos de livros. E foi aí que eu fui na biblioteca e encontrei a Penguin. Foi quando eu peguei o livro do Orgulho e Preconceito. Eu devia ter o quê? 16 anos? 17? Por aí. E aí eu comecei a pegar os livros da Penguin, conheci os livros da Penguin. E a partir disso eu comecei a entrar nesse mundo. Comecei a prestar atenção nesses livros que eu não tinha prestado atenção antes. Então era só sair um pouquinho da bolha, sabe? Mas foi o meu pai. Ele me fez, né, entrar nesse mundo. E eu entrei de fato, entrei de cabeça, depois peguei todos os russos e eu gostei. E eu não quis mais sair. E aqui estou, e não saio mais, sabe? Gosto muito desse estilo literário também. E gosto muito dos contemporâneos também. Então, para os clássicos e para uma pessoa que me ajudou com isso, foi o meu pai. Já fui. E, aliás, meu primeiro evento literário foi da editora Rocco. Eu, há muito tempo atrás, em 2014, nos primórdios do Instagram pra mim, eu tinha o Dicas de Leituras Underline. E eu fiquei, acho que por um ano, eu tava finalizando o ensino médio, mas acabei não continuando com o Instagram, porque eu tava fazendo muitas coisas, né, no final da escola. Eu fui nesse evento literário quando tinha leitura no Rio. Era leitura no Cine Vitória, nem existe mais. E aí meu pai me levou pra ver esse evento. Foi muito legal, meu grupo ganhou, a gente respondeu as perguntas lá. A gente ganhou uma bolsa cheia de livros, foi muito legal. Bottoms também. Esse foi o primeiro evento literário que eu fui. E aí depois eu fui em todas as bienais da vida. E já fui muito em feiras, né? Não sei se feira é um evento literário. Pra mim é um evento.
todo dia, quando eu vou a uma livraria e a um sebo, é um evento literário pra mim. Mas são esses. Essa é uma pergunta muito interessante porque eu quero trazer aqui, talvez essa semana ainda saia, eu arrumando minha estante, porque eu preciso. Eu não sei se você está perguntando para a pessoa certa, a pessoa que não organiza a estante. Nos meus vídeos de book tour, né, aqui, eu falei que não tem uma ordem, e eu conceito Ulisses de James Joyce porque é confuso, então eu não sou a melhor pessoa para organizar uma estante, mas não vou mentir, eu usei vários tipos por cor, por autor, tanto nome, sobrenome, editoras, e hoje não é nada. Aliás, uma coisa que eu nunca mudo é por editora, tanto coleções. Então, Penguin, Editora 34, Antofágica, Todavia, esses selos de editora que são muito parecidos, eu sempre deixo junto. Alfaguara, por exemplo, nunca tiro. Eu sempre deixo junto. Mas eu vou organizar. Deixa nos comentários como que vocês organizam de vocês, porque eu não tenho um método muito específico. A ideia é você organizar de um jeito que você encontre. E eu acho que é interessante você deixar mais à vista aqueles livros que você pretende ler. Eu vou fazer isso, eu vou responder a sua pergunta com um vídeo logo mais. Uau, que difícil. Eu adoro música. Eu acho que hoje eu me considero uma pessoa que gosta de música instrumental. Tô ficando velha, eu acho, né? Que não aguento ouvir as pessoas cantarem. Mentira, eu gosto muito de música cantada. Acho que todo livro, principalmente os clássicos, quando eu leio, eu consigo associar muito às músicas que estão na minha playlist, que está aí na descrição. Mas uma música que eu amo, que é Reckoner, que é do Radiohead. É uma música perfeita pra você também ler com qualquer livro, mas pra mim, eu não consigo ler As Flores do Mal sem ele. Por exemplo, já teve minha fase que eu associava as músicas da Olivia Rodrigo com Ana Karenina. Eu tive minha fase de ler Olivia Rodrigo com Ana Karenina. Eu só escutava essa mulher com Ana Karenina, lendo Ana Karenina. Claro, eu ouvia outras músicas, mas eu sempre associava as músicas da Olivia Rodrigo a Ana Karenina. Isso ajuda pra resposta? Mas Reckoner com As Flores do Mal, aquela melancolia toda, aquele drama de Radiohead, é perfeito. Eu não li. Eu queria muito ter aquela ediçãozinha bonitinha da LPM Pocket, né? Mas eu não li, eu pretendo ler. Autora portuguesa, quero muito lê-la. Eu não li O Lobo da Steppe ainda, eu pretendo ler. Eu só estou lendo agora o Demian. É meu pão de queijo, gente. Então, Demian do Hermann Hesse. Eu quero depois ler os outros dele. Assim que eu terminar Demian, quero ler Siddhartha, até chegar o Lobo da Steppe. Então, certamente, assim que eu ler, eu vou falar sobre ele aqui. Tem aquela velha pergunta, né? Tolstói, Dostoiévski, Tolstói. É comentado aí nos comentários, falei com uma pessoa que, pra mim, nessa briga, eu fico com Chekhov. Então eu arrisco dizer que Chekhov é meu autor russo favorito. Vocês acreditam nisso? Acredita? Eu, depois de ler O Duelo, foi o que me confirmou. É um autor que se eu tivesse com qualquer livro dele na mão, eu ia ler. E vou ler mais dele com certeza. Mas eu vou arriscar que é Chekhov. Chekhov é meu autor favorito russo de todos. Mas isso não significa que eu não gosto dos outros, é óbvio, né? Não tem como não gostar do Pioneiro, que foi Tolstói pra mim, e os outros de Dostoiévski, agora o Leskov, que eu conheci recentemente, que eu adorei, ou o Gorky, que estou lendo também, My Childhood, então tá sendo muito bom, mas é Chekhov. Ah, e tem Turgenev também, não pode esquecer Turgenev, mas é Chekhov. Tem muita coisa que eu faço por impulso, sabe? Na verdade, acho que, vamos dizer aí, 99% das coisas que eu decido fazer é muito por impulso, ainda que eu me planeje, etc. Mas sobre anotações e marcações, eu preciso fazer mesmo um vídeo sobre isso. Porque a ideia é de que eu gosto de marcar uma indagação e depois parto para uma análise daquilo que eu indaguei, né? Ou seja, por pesquisa, ou ler mais alguns trechos e voltar. Uma coisa que eu tenho feito muito com o Ulisses do James Joyce é justamente isso. É me indagar muitas vezes com aquilo que está sendo dito no texto, seja num parágrafo, principalmente esse livro, mas os demais são sempre assim. Eu, às vezes, vejo um nome, uma pessoa que foi referida, vou lá, busco e anoto. Então, é quase que um estudo, mas não necessariamente eu faço isso com todos os livros, tá? Só aqueles que realmente me dá vontade de fazer. Então,
é mais uma indagação e depois parte para uma análise daquilo que eu indaguei. Mas para isso acontecer, eu preciso do texto, do objeto livro. Preciso estar sempre lendo. Então é isso. Às vezes uma frase, às vezes algo que me refletiu a um outro livro que eu li, ou aquilo que fez muito sentido para mim naquele momento. Então, são N marcações, ou são essas coisas que eu marco e também que eu anoto. Depois de ler livros, eu gosto de fazer coisas de pessoas normais, que é assistir um filme, assistir uma série. Eu amo filmes e séries e adoro ouvir música também, mas geralmente quando estou escutando música, como eu falei, eu estou fazendo a leitura. Então, eu gosto de filmes, eu gosto de série e gosto muito de dormir, descansar e de ir numa cafeteria, sabe? Mas sempre com o livro para poder ler. Mas coisas que não tem relacionada com a leitura é filmes e séries. Principalmente quando tá naquele dia nublado, super frio, adoro ficar debaixo da coberta e eu amo assistir séries antigas, que é uma coisa que eu acho que eu herdei da minha mãe. Minha mãe assiste muita série antiga e a gente assistia juntas desde criança, filmes antigos, né, do Hitchcock, por exemplo, mas eu adoro assistir aquelas séries da Feiticeira, gosto de assistir o Arnold, Família Addams ou Os Monstros, eu adorava. Então é isso, é assistir televisão, séries e filmes com um ser humano normal. Livro de crítica literária que eu indico é do Todorov. Adoro indicar esse livro do formalismo russo. É o que veio primeiro na minha mente, porque também foi um dos que eu li na faculdade. E um livro que fala sobre livros, eu acho que todos os livros que mencionam personagens de livros são aqueles que eu postei lá no vídeo com os mais de 15 personagens literários, né, que gostam de ler, aliás, que são muito bons. Mas os livros que falam de livros, eu sempre indico o do Alberto Manguel, que é O Leitor como Metáfora. Esse aí tem que ler, esse aí é ótimo. Eu sempre coloco porque tá na promoção na Amazon, sempre entra, aliás. Então leiam, O Leitor como Metáfora é muito, muito bom e fala muito sobre outros livros e outros personagens literários. O Alexandre Dumas eu li quando era mais nova. Eu li O Conde de Monte Cristo e não é um autor que eu morro de amores, mas é um autor muito legal. Eu li também o Robin Hood, mas é um autor muito bom, cara, é um autor muito legal, eu gosto muito dele. Eu tive experiências muito boas com ele, não tive experiências ruins. É um autor que eu indico, Três Mosqueteiros, formidável. E realmente eu nunca comentei aqui, eu nunca tive essa oportunidade de falar sobre ele. Ele acabou não encaixando nos temas que eu crio. Acaba acontecendo isso, algum livro que eu tenha lido no passado que não se encaixou com o tema. Mas pode deixar um dia aí virar, quem sabe, Alexandre Dumas. Temos muitos vídeos aí pela frente, ele pode aparecer por aqui sim. O meu trabalho ultimamente tem sido internet, então criar conteúdo tanto aqui e criar conteúdo no Instagram está sendo o meu novo trabalho, que eu nunca imaginei, né? Como eu falei, nunca imaginei que eu teria essa profissão. Eu fiquei 5 anos trabalhando numa livraria, trabalhei em escola, fiz estágio, então o meu mundo estava focado ali, nunca algo digital, né? De internet, nunca imaginei que isso seria um trabalho, até porque a gente criar Instagram, fotinho e resenhas de livros era uma coisa que eu fazia em blogs e era uma coisa que eu fazia para hobby. Nunca imaginava que seria algo realmente para trabalho. E agora criar isso com horários, com vídeos fixos, né, aqui no YouTube, recebendo por isso tem sido muito gratificante. Então é o meu trabalho é isso. Se eu tivesse ainda na livraria e fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, talvez não seria com a mesma qualidade, talvez não seria com a mesma frequência vídeos que eu tenho postado. O meu trabalho hoje é só criar conteúdo aqui para vocês. O William Faulkner, com certeza, é o meu interesse literário. Eu já li O Som e a Fúria dele. Foi o único que eu li. E foi um baita de um desafio. E foi muito bom. Foi um desafio excelente. Não é meu livro favorito, mas naquele momento foi uma das melhores experiências de ter lido. Mas eu pretendo ler outras coisas dele. Agora, esse outro autor, eu confesso que eu nunca busquei nada sobre ele. Eu nunca li nada dele. Então, não sei te dizer se ele é realmente do meu interesse literário, mas pode deixar aqui, depois desse vídeo eu vou procurar por ele. Estou viciada em Can You Hear the Music, do Oppenheimer. Oppenheimer, que é o filme que saiu no cinema agora, né? Eu assisti o Barbieheimer, que é o Barbie
com Oppenheimer. Eu gostei muito do Oppenheimer, as 3 horas não cansativas desse filme. Não sei qual a opinião de vocês, se vocês assistiram, mas é um filme excelente. Já sou suspeita porque eu gosto do Christopher Nolan, gosto de Cillian Murphy e de todos esses outros atores, mas a trilha sonora dos filmes do Nolan, depois de Interestelar, né, que a gente tem aquela obra-prima de Interestelar, que é a trilha sonora do Hans Zimmer, que é excelente, e Can You Hear the Music, que é, aliás, a primeira música da minha playlist, e toda a trilha sonora, né, que foi o Ludwig que fez a música, Ludwig Göransson, eu amo. Eu não paro de ouvir, ela combina com vários momentos e vários livros também. O que eu mais gostava, certamente, era tudo que estava envolvido com literatura, mas eu amava aquelas disciplinas que eu comentei, que eram disciplinas sobre livros específicos, que eram geralmente para um trabalho extra, era para uma atividade complementar que a gente tinha que fazer. Então a gente tinha essas disciplinas no meio de outras grandes disciplinas do curso, das principais, que era sobre Jane Eyre, as irmãs Bronte no geral, ou Charles Dickens, ou também Machado de Assis, enfim, tanto de literatura portuguesa, brasileira ou estrangeira. Eu amava essas disciplinas específicas. Me perguntaram isso, aliás, eu comentei numa resposta, acho que de comentário de algum vídeo, e sim, não vejo problema nenhum, audiobook, não sou a melhor pessoa que lê audiobook, eu gosto muito do livro em si, mas já aconteceu de eu fazer isso, às vezes em caminhadas, você pode lidar como um podcast, mas o que eu tinha falado era que o audiobook, ele pode ser uma leitura passiva, não uma leitura ativa, né? Porque você só está escutando, você não está lendo e interpretando, porque isso é ativo, né? A leitura, ela é ativa. Mas, a partir do momento em que você consegue, que é algo que nem todo mundo consegue, se concentrar naquilo que você está ouvindo, para você interpretar, para você visualizar aquilo que você está ouvindo a pessoa ler, mesmo que seja algo passivo, essa concentração pode ser considerada igual uma concentração de leitura ativa. Então não deixa de ser uma leitura, sabe? Acontece de uma pessoa que está lendo ativamente um texto, ela só está assimilando aquelas palavras e não está entendendo nada. Mas uma pessoa que está escutando a outra ler pode estar compreendendo melhor quem está ativamente lendo. Já pensou nisso? É uma coisa muito difícil, nem todo mundo presta atenção. Eu sei que você ter o material ali físico com você enquanto você lê, você anota, é uma experiência muito, muito diferente. Mas se você não puder e tiver um audiobook, sim, eu acho que pode ser uma leitura passiva, mas se você tiver bastante concentração, ela pode ser ativa também. Tem esse aqui, da Rússia. Esse é uma história cultural da Rússia. Esse calhamação aqui, eu acho que ele foi em torno de 170. Se eu não me recordo, na época. Acho que foi em torno disso, 170. Num único livro, então talvez ele seja o mais caro, porque eu não lembro de um outro livro tão caro assim. Que não seja box, né? Um outro muito, muito caro. Nem aqueles, por exemplo, Miseráveis, que é gigante. Acho que esse aqui da Rússia é o mais caro. E de box é o do Shakespeare. De todos, os melhores de todos, é Frankenstein da Mary Shelley. Acabou, tá bom? Acabou. Não quer dizer que os outros não sejam favoritos. Os outros também são favoritos, que estão na minha cabeça agora. Mas Frankenstein, acabou-se, não tem mais discussão. Essa é boa. Melhor livro russo já lido. Vou colocar o Crime e Castigo, porque o Crime e Castigo foi um livro que me marcou muito. Foi o livro que eu realmente tive a ideia do que é literatura russa a partir dali, pois é. E com certeza por conta dele eu tive vontade de ler outros livros do Dostoiévski. Então tem muita coisa pra se falar, tem muita coisa pra sentir, que eu senti durante a leitura. Então, sim. Obrigada pela mensagem, também gosto muito de conversar com vocês e pelo carinho. Eu decido pelas fontes da minha cabeça. Eu não tenho também critério pra isso, eu acho que eu sou meio desapegada com essas coisas. Eu só vou lá, olho na estante, leio, às vezes eu pego um livro que não tenho intenção de ler e leio,
Então não tem critério, eu só vou lá, pego e leio mesmo. Antigamente eu até pensava, eu vou pegar esse autor porque é aniversário dele, ou aniversário de tantos anos. Às vezes calha, por exemplo, eu estou anotando as coisas de Flores do Mal, do Baudelaire, e ele vai fazer aniversário de morte dia 31 de agosto, coisa que eu não tinha me ligado. Cara, eu adoro esse projetinho, pena que eu não continuei mais, mas ele tá aberto lá, quando eu quiser ler algum livro do tipo eu continuo lendo. Eu acho que o melhor que mais me deu vontade, talvez, de conhecer hoje, que sempre foi uma vontade mesmo, é a Itália por causa do Vida de Dante. Eu li Vida de Dante no sentido do país da Itália, pro projeto, e gostaria de conhecer mais Dante, conhecendo ali Florença, enfim, conhecendo esse país a fundo, mas o que eu gosto mais é de conhecer a cultura, não necessariamente de querer ir viajar. Mas obrigada pela pergunta. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Se você chegou aqui até o final, não deixe de curtir, comentar aí, e muito obrigada ao pessoal também que mandou outras mensagens, não perguntas, me felicitando um ano. Eu vou até comprar um bolinho pra mim, mas muito obrigada de verdade. Eu não esperava um ano de canal e produzindo. Eu tô muito feliz que vocês fizeram esse canal crescer e por vocês gostarem muito de mim, acompanharem muito aqui no canal. Então não tem como não agradecer mais vocês, que são as pessoas que me fazem crescer todos os dias. Obrigada a todos que tiveram um tempinho pra fazer essas perguntas. Aqueles que eu não respondi a pergunta, eu vou deixar lá no YouTube e no Instagram respondendo vocês. Obrigada pelo um ano e que venham muitos outros mais. E obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!